Então, como eu falei para vocês, deixa eu ver. Tá rolando agora. Então, pessoal, como eu falei para vocês, na semana passada a gente falou sobre potássio e adubação potássica. Nessa aula de hoje nós vamos falar então sobre cálcio, magnésio, enxofre e micronutrientes. Beleza? Nós vamos abordar todos esses assuntos. Como eles são assuntos mais curtos de serem abordados, então eu condensei tudo numa mesma aula para a gente trabalhar bonitinho, tá bom? Então, para a gente dar sequência, eu vou compartilhar com vocês a minha tela do meu computador e nós vamos trabalhar então. Então, como vocês podem ver, na aula de hoje, nós vamos falar então sobre cálcio, magnésio, enxofre e adubação com micronutrientes, tá? Nós vamos fazer essa abordagem aqui com vocês, beleza? Bom, pessoal, para a gente começar, vamos falar então sobre cálcio e magnésio, que o primeiro conteúdo da nossa aula de hoje é cálcio e magnésio, certo? Então, dentro do cálcio e magnésio, pessoal, a primeira coisa que é importante dizer é que o cálcio, ele é absorvido via planta, via solo, na solução aquosa, etc., por Ca+, é um cátion, e Mg mais 2, outro cátion. Então, tanto o cálcio quanto o magnésio são dois cátions, e essa é a forma como a planta absorve esse nutriente, na forma de cátion, beleza? E o cálcio e o magnésio, pessoal, em tese, a gente não recomenda, em tese, tá? Porque eu vou falar para vocês depois que pode ser que vocês vão ter que entrar com adubação via fertilizante para fontes de cálcio e magnésio, mas a principal fonte de fertilizante, né, que inclui esses dois nutrientes no processo de calagem. Então, a própria calagem em si, além dela ir lá neutralizar o H+ do solo, neutralizar o alumínio tóxico, que é o Al+3, ela também vai fornecer dois nutrientes, que é cálcio e magnésio. Então, só para a gente recapitular, que é uma coisa importante, que eu só fiz aqui na minha continha, não sei se vocês lembram, mas a minha fórmula de necessidade de calagem é essa daqui, né? Então, necessidade de calagem, dado em toneladas por hectare, é igual a V2 menos V1 vezes o tesão dividido pelo PRNT. O que é o V2? O V2 é a saturação de bases ideal para a cultura. Então, cada cultura, por exemplo, soja, algodão, milho, eucalipto, café, enfim, dependendo da cultura, a saturação por bases ela é ideal. E o V1 é a saturação por bases do solo, o que o solo tem no momento a partir da análise química do solo. E o tesão nada mais é do que a minha CTC potencial lá dada para vocês lá no meio da disciplina que eu mostrei isso para vocês, tá? E o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total, que está ligado à qualidade do calcário, tá? Então, o PRNT está ligado ao calcário que você vai utilizar. Tá? Então, dependendo do calcário, meu PRNT ele vai ser de 100%, 90%, 85% e assim por diante. O PRNT ele tem uma variação de 0 a 100%. Tá? Quanto mais próximo de 100, melhor é a qualidade do calcário em relação à neutralização do H+ no solo e, portanto, a elevação do pH. Tá? Mas eu quero mostrar essa fórmulazinha, que é uma revisão lá, quando a gente falou sobre calagem, a gente mostrou ela. Eu quero dizer isso por quê? Porque o V2 e o V1, ele é calculado pela seguinte forma. Lembra que eu falei para vocês que o V2 ele é o que é indicado pela cultura? Então, quanto que é a saturação por bases que a cultura necessita, né, para completar o seu ciclo produtivo naquele tipo de solo. E o V1 é o quanto que é a minha saturação por bases atual. Então, se o meu V1 tiver menor do que o meu V2, eu necessito, então, realizar calagem, portanto, jogar calcário no solo, certo? E aí, o meu V1, olha como que ele é calculado. Soma de bases dividido pelo tesão, que é CTC potencial, vezes 100%. A minha soma de bases, pessoal, olha lá, ó. Soma de bases do meu solo é a quantidade de cálcio, quantidade de magnésio e quantidade de potássio que esse solo tem. Ou seja, na minha interpretação de recomendação de calagem, eu tenho que saber a quantidade de cálcio e magnésio que meu solo tem. E se a minha saturação por bases do meu solo, meu V1, tiver menor do que o meu V2, eu preciso adicionar calcário e, portanto, adicionar cálcio e magnésio. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? No calcário, aqui, ó, na fórmula do calcário, que eu vou grifar aqui agora para vocês, olha como é que é a fórmula do calcário, ó, CaMgCO3, ou seja, eu tenho cálcio e magnésio na minha composição. Então, uma vez que eu tenho que jogar calcário a partir da minha calagem, eu vou estar também jogando cálcio e magnésio. Ou seja,
os meus dois macronutrientes, cálcio e magnésio, são supridos via calagem. Tá? Então, o meu maior fertilizante, o meu principal fertilizante à base de cálcio e magnésio são os calcários. Então, a partir do momento que eu realizei calagem, eu já estou fornecendo as quantidades ideais de cálcio e magnésio. Por quê? Porque o método que a gente calcula é pelo método da saturação por base. E a saturação por bases, ela é calculada pelo teor de cálcio e magnésio. Então, se a minha saturação por base ela já estiver alta, significa que o meu teor de cálcio, magnésio e potássio vão estar altos também, ou seja, ideais para o cultivo. Então, eu não necessito, então, adicionar um fertilizante via cálcio e magnésio. Beleza? Para suprir necessidade de cálcio e magnésio. Então, o fornecimento de cálcio e magnésio para os nossos solos, tá, do cerrado, eles são supridos via calagem. Beleza? Via calagem. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Então, cálcio e magnésio, eles são supridos via calagem quando necessário. Ah, professor, e se eu não precisar de fazer calagem? Significa, então, que eu vou ter que adicionar um outro fertilizante? Não. Por quê? Porque a partir do momento em que o meu V1, que ele é calculado pela minha soma de base dividido pelo tesão vezes 100, que minha soma de base ela tem cálcio e magnésio, significa, então, se o meu V1 estiver alto, significa, então, que o meu teor de cálcio e magnésio também estará alto. Então, se o meu teor de cálcio e magnésio está alto no solo, eu não necessito, então, jogar cálcio e magnésio. Então, a própria calagem vai definir se eu preciso ou não jogar calcário, ou se eu preciso ou não jogar cálcio ou magnésio no meu solo. Beleza? Então, a própria fórmula já indica se o meu solo está pobre em bases ou rico em bases. Por quê? Porque se o meu solo estiver rico em bases, rico em cálcio, magnésio e potássio, significa, então, que eu não preciso fazer calagem. Então, significa que eu tenho um alto teor de cálcio, magnésio e potássio no meu solo. Portanto, não se recomenda, então, a adição desses fertilizantes aqui. Beleza? Ou desses nutrientes aqui, que é cálcio e magnésio, tá? Então, cálcio e magnésio, galera, são supridos via calagem. Eu não necessito fazer contas, cálculos para a recomendação desses dois nutrientes, porque eles já estão embutidos aqui na minha interpretação de análise a partir da minha necessidade de calagem. Eu já consigo ver se meu teor de cálcio e magnésio está alto ou baixo no meu solo. Beleza? Por quê? Porque minha fórmula para cálculo da calagem leva em conta a saturação por bases do meu solo. E a saturação por base do meu solo é dividida pelo teor de cálcio, magnésio e potássio, dividido pelo meu tesão, vezes 100. Ou seja, eu tenho na minha fórmula incluído as quantidades de cálcio, magnésio e potássio. Se essas quantidades aqui de cálcio, magnésio e potássio estiverem baixas, significa que minha saturação por base do meu solo vai ser muito baixa também, menor do que a indicada pela cultura. Portanto, necessito então adicionar calcário. E no meu calcário eu tenho cálcio e magnésio. Ou seja, eu supro as minhas deficiências de cálcio e magnésio via calcário, via adição de calcário. Beleza? Que, além de ser um corretivo de acidez, também é um fertilizante, porque fornece dois nutrientes para plantas, que é cálcio e magnésio. Beleza? Certo. Então, resolvida a história do cálcio e magnésio, vamos para o enxofre. Enxofre, então. Alguma dúvida aí, pessoal, em relação ao cálcio e magnésio? Vocês querem fazer? Só para a gente avançar a etapa? Todo mundo entendeu e compreendeu a relação de cálcio e magnésio? Quem está aí na nossa disciplina? Dimas, Jefferson, Thiago? Sim ou não? Dá um ok para mim poder avançar, pessoal. Posso avançar? Ok. Beleza. Okay. Fechou. Então agora vamos falar sobre enxofre. Olha lá, enxofre, pessoal. O S, né? Ele é absorvido via planta a partir do meu agora não é um cátion, ele é um ânion, tá? Por que ele é um ânion? Porque ele tem aqui, ó, 2 elétrons sobrando na última camada de valência para completar o equilíbrio iônico da molécula. Então, lembrando, então, mais uma vez, só para a gente recapitular, íons no solo pode ser dividido entre cátions, aqui, ó, íons pode ser cátions, por exemplo, o cálcio, e pode ser ânions, por exemplo, o enxofre. Então, cátions eu tenho faltando elétrons na minha última camada de valência, e ânions eu tenho sobrando elétrons na última camada de valência. Então, nesse caso dessa molécula de enxofre, que é SO4-2, está sobrando 2 elétrons para completar o equilíbrio iônico da molécula SO4, tá? Beleza? Então, que é
Também, pessoal, o enxofre, ele é absorvido aqui na forma de ânion, SO4+, então essa é a forma em que a planta vai absorver esse nutriente, tá? É a única forma em que a planta consegue tirar o enxofre da solução do solo e entrar para dentro da planta, tá? Na forma de absorção radicular, beleza? Então é a única forma que o enxofre ele é incorporado para dentro da planta, beleza? E, já vou logo avisando, o enxofre, o principal fertilizante aqui, que vai suprir a necessidade de enxofre é a gessagem ou o gesso agrícola. Então, só para a gente recapitular aqui, ó, o gesso agrícola, a fórmula dele, ó, CaSO4, Ou seja, eu tenho cálcio na minha composição, eu tenho enxofre na minha composição e oxigênio na minha composição. Beleza? Então, a fórmula do gesso já diz muito para que ele veio, certo? Fornecimento de cálcio, fornecimento de enxofre em subsuperfície. Lembrando lá que a gessagem, né, só fazendo uma recapitulação, que a gente já abordou esse assunto, o gesso, então, ele tem algumas funções, fornecimento de cálcio, fornecimento de enxofre, também fornece fósforo, tá? Mas em pequena quantidade, e flúor também tem na sua composição. O SO4, que vai ser a base em que vai reagir com o solo, ela é uma base muito fraca, mas ela é uma base que reage para neutralizar o alumínio em subsuperfície. Então, o gesso agrícola, ele é um produto que ele vai reagir em subsuperfície, neutralizando o alumínio tóxico, permitindo, então, o seu crescimento radicular e, portanto, melhor absorção de nutrientes e água. E, além disso, fornecer cálcio e enxofre para as plantas também, tá? Então, só para a gente recapitular a nossa aula de gessagem aí, tá? E, para a gente recomendar enxofre, pessoal, a gente precisa fazer primeiro essa primeira pergunta aqui, análise. Caso tenha feito gessagem, não se recomenda adubação via fertilizante para enxofre. Por quê? Porque a partir do momento em que eu aplico o gesso, eu estou fornecendo aqui o meu enxofre junto na minha composição. Beleza? Então, caso eu tenha feito gessagem, eu não recomendo adubação via fertilizante para enxofre. Ah, professor, mas então, e se eu não fiz gessagem? Caso você não tenha feito gessagem, olha lá, ó, caso contrário, deve-se verificar a disponibilidade do enxofre no solo, a partir da análise química do solo, e realizar a adubação recomendada para a cultura. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa para enxofre que é importante de fazer. Eu fiz gessagem? Se você fez, eu não preciso recomendar mais enxofre, porque junto com o gesso, eu vou aplicar enxofre. Ah, mas eu não fiz gessagem. Então, eu preciso, então, olhar para a minha análise química do solo, ver o teor de enxofre que tem no meu solo e ver, então, se eu preciso recomendar enxofre, tá? Pessoal, lembrando, aqui a minha análise química do solo, ela é feita... Só um minuto aqui, pessoal, rapidão, pessoal. Estou jogando o negócio. Na minha análise química do solo, pessoal, que eu estou baseando para me fazer a interpretação das minhas tabelas, é aquele livro do Cerrado, Correção e Adubação, tá? Que eu já estou mostrando aqui para vocês, que é o livro que eu já estou seguindo em toda a disciplina, justamente porque esse livro aqui, ele é o que é recomendado para a nossa região. Outras regiões e outros estados utilizam outras bases teóricas, como, por exemplo, em Minas Gerais, com a quinta aproximação e etc. Tá bom? No nosso caso, nós vamos utilizar esse livro, que é o nosso livro de referência. Então, vamos lá para o nosso livro de referência, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá? Então, tá aqui, né? Deixa eu ver, diagnóstico do enxofre. Cadê enxofre? Aqui. Então, vamos lá. Nós estamos falando de enxofre. Olha só essa tabelinha do enxofre, que eu peguei essa tabelinha desse livro aqui, tá, pessoal? É um print dessa tabela. Então, olha só o que fala nessa tabela aqui, ó. Tabela 3, interpretação da análise de enxofre nos solos do cerrado, considerando o teor médio na camada de 0 a 40 centímetros de profundidade. Então, tá aí a primeira questão que nós temos que entender. Na camada de 0 a 20. Toda a análise química do solo ela é dividida de 0 a 20, de 20 a 40 ou 40 a 60. Então, ela é dividida em camadas de 0 a 20 centímetros. Tá? 0 a 20, 20 a 40 ou 40 a 60. Então, nós vamos ter que fazer uma análise média, tá? Das duas camadas, de 0 a 20 e 20 a 40, fazer uma média do teor de enxofre e, a partir disso, recomendar a partir dessa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, como que funciona essa interpretação? Eu vou, então, fazer a média do teor de enxofre que tem na camada de 0 a 20, na camada de 20 a 40, e ver se esse teor de enxofre está menos que 4, de 5 a 9 ou maior do que 9. E, a partir disso,
dizer, tá baixa, tá média ou tá alta. Então, se a disponibilidade de enxofre estiver baixa ou média, eu necessito fazer recomendação de adubação via enxofre, caso eu não tenha sido feito a gessagem anteriormente. Porque se eu tiver feito a gessagem, eu nem preciso vir para a interpretação da análise do solo, tá bom? Então, eu estou considerando aqui que eu não fiz gessagem, portanto, preciso então fazer a interpretação e a partir disso fazer recomendação, beleza? Então tá aqui essa tabelinha, muito simples de interpretar, tá? Que ela diz então, menor que 4, baixa, de 5 a 9, média, maior que 10, disponibilidade alta de enxofre. E se a minha disponibilidade estiver baixa ou média, eu necessito então adicionar algum fertilizante à base de enxofre para me suprir a minha necessidade recomendada pela cultura, beleza? Então, para a gente exemplificar, eu trouxe para vocês aqui uma análise química do solo, só para a gente deixar bem bonitinho e fazer essa interpretação certa, tá? Então, aqui eu tenho uma foto da minha análise química do solo, né? Lembrando para vocês que a análise química do solo ela vem lá com o laboratório, um laudo da análise, né? A referência aqui é a Texsolo, um laboratório de análise aqui, de Rondonópolis mesmo, tá? Então, aqui vem ó, o número do laudo, solicitante, proprietário, propriedade, etc., onde, município, a data de entrada, quando que foi gerado o resultado e assim por diante. E olha só aqui, pessoal. Aqui é para um sítio, tá? Para um horticultor, tá? Daqui do município. E ele fez aqui, ó, a amostragem do solo na camada de 0 a 20 e a amostragem do solo na camada de 20 a 40. Vocês podem visualizar aqui, ó. 0 a 20, 20 a 40. Então, esse laudo é para 0 a 20 e esse laudo é para 20 a 40, da mesma área que você amostrou de solo. Beleza? Certo, pessoal? E aqui tá lá, ó, pH, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio mais alumínio, fósforo remanescente, silício, matéria orgânica, soma de bases, CTC, saturação por base, saturação por alumínio, relação cálcio-magnésio, relação cálcio-potássio, relação magnésio-potássio, relação cálcio-CTC, relação magnésio-CTC, relação potássio-CTC e, por fim, zinco, manganês, cobre, ferro, boro, teor de argila, silt e areia e assim, e só, tá? Então, aqui a análise de textura aqui, tá? O final, beleza? Certo. Então, vamos para o que é o mais importante para nós, que é o teor de enxofre. Olha lá, ó, teor de enxofre, então, em miligramas por decímetro cúbico, é 12 na primeira camada, de 0 a 20, e 22 na camada de 20 a 40. Já vou logo avisando que nesse exemplo que eu estou dizendo para vocês, é um exemplo em que eu tenho teor de enxofre alto, tá bom? Eu tenho um teor de enxofre alto. Eu não vou precisar recomendar enxofre, tá bom? Mas nós vamos continuar mesmo assim a nossa análise. Então, vamos lá. Tirando uma média, que eu lembro que eu tenho que lá na minha tabela, só para voltar na minha tabela aqui, na minha tabela, ó, teor médio de 0 a 40. E eu tenho aqui na minha análise de 20 a 40, de 0 a 20 de 20 a 40. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse valor, somar com esse valor, tirar a média, que eu vou ter uma referência média de 0 a 40. Quanto que dá aí, pessoal? Para vocês que estão acompanhando. Qual que dá o valor médio, então, do meu teor de enxofre no meu solo de 0 a 40? 12 mais 22, dividido por 2, dá quanto? Quem pode responder aí? Dá quanto, meu teor de enxofre? 23. 17, né? 12 mais 22 dá quanto? 12 mais 22 dividido por 2, 17. Então, o meu teor médio de enxofre na camada de 0 a 40 é 17 miligramas por decímetro cúbico. Beleza? Todo mundo encontrou esse valor? Afirmativo. Pessoal? Todo mundo encontrou? Então, vamos lá. Voltando para a minha interpretação aqui de enxofre, então. 17 miligramas por decímetro cúbico é menor do que 4? Não. Está entre 5 a 9? Não. Está maior do que 10? Sim. Ou seja, a minha disponibilidade de enxofre nessa minha análise está alta. Ou seja, eu não necessito recomendar enxofre a partir dessa análise química do solo aqui, que é o meu exemplo que eu estou seguindo na minha aula com vocês. Beleza? Eu não tenho um outro exemplo que tenha um baixo teor, não, tá? Ah, professor, mas o meu teor de enxofre ficou, então, vamos supor que o meu teor de enxofre ficou
entre 5 a 9 ou menor do que 4, ou seja, disponibilidade baixa ou média. Então, se a minha disponibilidade do meu enxofre, a partir da minha análise química do solo, tiver baixa ou média, eu preciso recomendar, então, a adubação da cultura. Então, olha só. Então, eu vou precisar recomendar a adubação da cultura. Por quê? Porque eu estou baixo ou médio. Então, vamos supor, então, agora, que no meu teor da minha análise química do solo lá, na minha análise do exemplo anterior, tivesse tido baixa ou média, ou seja, o teor médio de 0 a 40 centímetros de enxofre ficou entre 5 a 9 ou menor do que 4. Tanto faz aí a disponibilidade, tá? Baixa ou média. Vamos supor que ficou média, tá? Ficou um valor de 7 aí. Vamos supor que deu 7, tá bom? Aí o que eu preciso fazer? Ir para a minha recomendação da cultura. Então vamos lá, vou para a recomendação da minha cultura. Olha lá, ó. Para milho, pessoal, deixa eu só pegar aqui. Aqui, vamos lá. Vamos só entender aqui a recomendação de enxofre para milho, tá? Olha lá, ó. Aqui, pessoal, essa página que eu estou mostrando para vocês é também daquele livro que eu estou trabalhando com vocês, esse livro aqui, que é o livro referência, tá bom? Então, lá para a cultura do milho, tá? Nós estamos trabalhando com a cultura do milho aqui, tá? Nessa página. Vamos lá aqui, ó. Nesse penúltimo parágrafo aqui, ó. Caso não tenha sido feita gessagem, olha lá, ó. Caso não tenha sido feita gessagem na área e o solo seja deficiente em enxofre, olha lá, ou seja, esteja baixo ou médio o meu teor, de fósforo, de enxofre, perdão, aplicar 20 quilos por hectare de enxofre para produtividade de 8 toneladas por hectare e 30 quilos por hectare de enxofre para uma produtividade de 8 a 12, tá? Então, para a recomendação de enxofre, se o meu teor de enxofre estiver baixo ou médio, eu preciso saber qual que é a minha expectativa de rendimento que eu preciso, e aí, a partir dessa expectativa de rendimento, recomendar. Se for até 8, 20 quilos por hectare de enxofre. Se for 12, de 8 a 12, 30 quilos por hectare de enxofre. Beleza? Então, eu vou anotar essas informações. Então, para a cultura do milho, tá, pessoal? Para atender uma expectativa de rendimento de 12 toneladas por hectare, eu preciso aplicar, então, 30 quilos por hectare de enxofre no meu solo, beleza? 30 quilos por hectare de enxofre no meu solo, tá? Deixa eu só ver aqui se eu coloquei no meu... milho... Tá. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Então, essa é a necessidade de enxofre que eu preciso jogar. E aí, vai fazer os mesmos esquema que eu fiz para todos os outros, né? A gente pode jogar enxofre via gesso, tá? Que é o principal fonte de enxofre que nós vamos ter aí, né? É só pegar, por exemplo, o teor de enxofre, teor de gesso que tem no meu gesso e, portanto, jogar o meu enxofre. Então, vamos dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor, então, que a gente precisa, então, fazer recomendação de gesso, aplicar gesso. Olha lá, ó. Eu sei que no meu gesso, pessoal, eu tenho 15% de enxofre, tá? Então, vamos lá. Vou voltar lá para a cultura do milho. Então, a disponibilidade está alta nesse caso aqui, mas vamos dar um exemplo para vocês. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que no meu exemplo aqui, né, dado aí na minha aula, a disponibilidade do enxofre esteja alta. Então vamos baixa, perdão. Espera aí que eu já... Então esteja baixa, beleza? Vamos supor que esteja baixa. Então eu tenho que aplicar. Então, vamos supor que a partir da minha análise química, eu esteja baixo e eu tenho que aplicar, então, 30 quilos por hectare de enxofre para atender uma expectativa de rendimento de 12 toneladas, tá? Então, eu sei que no meu gesso, eu sei que em 1 quilo, vamos lá, pessoal, de gesso,
eu tenho aí quantas gramas de enxofre? 0,15 quilos de enxofre, certo? Todo mundo compreendeu? Pessoal, isso daqui, vou voltar então lá. Olha lá, ó, no meu gesso, eu tenho 20% de cálcio, 15% de enxofre. Então, se eu tenho 15% de enxofre, que é esse valor aqui, eu tenho que jogar no meu solo, então, em 1 kg de gesso, eu vou ter 0,15 quilos de enxofre. Por quê? Porque em 1 kg não é 1.000 gramas. E em 1 kg de gesso, considerando que eu tenho 15% de enxofre, eu vou ter quantos, então? 0,15 quilos de enxofre ou 150 gramas de enxofre. Beleza? Então, o meu gesso é isso. Mas eu preciso, na verdade, descobrir o quê? Que, a partir da minha análise química do solo, eu preciso, então, jogar no meu solo 30 quilos de enxofre, certo? Opa, eu tenho que jogar 30 quilos de enxofre. Quantos quilos de gesso eu preciso, então, jogar no meu solo, certo? Então, o quanto de gesso que eu tenho que jogar para me atender uma exigência de 15 quilos de enxofre, que é o que é recomendado para a cultura do milho, de acordo aqui, então, com o que está falando aqui no meu texto para o milho. Olha lá, ó, 30 quilos por hectare de enxofre para a produtividade de 8 toneladas a cada cultivo para a cultura do milho, beleza? Então, façam os cálculos para mim, então, pessoal, já que vocês já estão aí. Qual que vai ser, então, a quantidade de gesso que eu tenho que aplicar? Quanto? 200. 200? Todo mundo encontrou esse valor aí? Então, só lembrando que a regra é de 3, né? 30 vezes 1, 30. 30 dividido por 15 dá quanto? Façam aí. 30 dividido por 0,15. 200 quilos de gesso por hectare, né? Que eu tenho que aplicar para atender essa expectativa de rendimento. Então, eu tenho que jogar 30 quilos por hectare, ou 200 quilos por hectare de gesso, para mim atender uma exigência de 15 quilos por hectare de enxofre. Tá? Por quê? Porque eu sei que em 200 quilos, se a gente for fazer a porcentagem aí, em 200 quilos, multiplicando por 15%, então, se eu tiver 200 quilos e multiplicar por 0,15, eu vou atender, então, a minha exigência de 30 quilos de enxofre. Por quê? Porque nesses 200 quilos de gesso, eu vou ter, então, 30 quilos de enxofre sendo jogado. Beleza? Mas eu só faço isso se na minha disponibilidade de enxofre no meu solo tiver aí no meu teor aqui, ó, tiver baixo ou médio a disponibilidade de enxofre no meu solo. Beleza? No meu exemplo da minha análise que eu mostrei para vocês, né, a partir dessa análise que eu mostrei, eu não recomendo a aplicação de gesso, porque minha disponibilidade de gesso aqui, de enxofre no meu solo é alta. Beleza? Certo, pessoal? Todo mundo entendeu essa parte do gesso? Todo mundo entendeu? Ou não? Tá tranquilo? O enxofre? Dá um ok para mim poder avançar. Todo mundo entendeu o enxofre? Tá tranquilo? Dá um ok, pessoal, fazendo favor, quem tá na aula. Ok. Tá ok? Então, beleza. Então, agora, nós vamos para os micronutrientes, tá? Nós vamos para os micronutrientes. E quando a gente fala dos micronutrientes, pessoal, nós vamos para boro, cobre, manganês e zinco, beleza? Que são os principais micronutrientes aí que nós vamos ver a disponibilidade deles no solo para a gente adicionar via fertilizante, tá bom? E primeira coisa para os micronutrientes é saber qual a disponibilidade de micronutrientes no solo. Primeira coisa que a gente precisa saber: quanto de micronutrientes que tem, tá? Tá baixo, tá alto e assim por diante, beleza? E para a gente saber isso, a gente vai precisar então fazer a interpretação a partir das tabelas, tá? Então, primeiro diagnóstico que nós vamos ver aqui, ó, também essa tabela é extraída desse livro, tá, pessoal?
Todas as nossas tabelas estão sendo referência nesse livro, tá? Por isso que é importante ter eles como guia de bolso, porque é a partir deles que nós vamos fazer as interpretações. Então, olha lá, ó, tabela 7, interpretação dos resultados da análise de micronutrientes em solos do cerrado. Então, tá aqui, ó, teor baixo, médio ou alto. Lembrando que se meu teor estiver alto, eu não recomendo a aplicação do fertilizante dos micronutrientes. E se tiver baixo ou médio, aí sim eu recomendo, tá bom? Certo? Então, nós vamos ver isso tudo, tá? Pode ficar tranquilo. Então, olha lá, ó. Boro, cobre, manganês e zinco, tá bom? Se tiver meu teor de boro em miligramas por decímetro cúbico de 0 a 0,2, baixo. De 0,3 a 0,5, médio. Maior do que 0,5, alto. Para cobre, de 0 a 4, de 0,5 a 0,8, maior que 0,8. Manganês, de 0 a 1,9, baixo. De 2 a 5, médio. Maior do que 5, alto. Para zinco, de 0 a 1, de 1,1 a 1,6, médio. Maior que 1,6, alto. Beleza? Então, a gente olha para a nossa análise química do solo, vê os teores de cada nutriente e aí faz a interpretação, se está baixo, médio ou alto. Beleza? Então, vamos olhar então para a nossa análise que a gente já está trabalhando para ter o exemplo dela, tá? Vou voltar lá. Alô? Na minha análise química do solo, pessoal, como vocês podem ver aí na imagem que eu estou mostrando para vocês, olha lá, ó, vamos pegar o nosso teor de micronutrientes na camada de 0 a 20, tá bom? Por que na camada de 0 a 20? Principalmente para as culturas anuais, que é o que nós estamos trabalhando. O nosso exemplo que nós estamos dando na aula, pessoal, é para a cultura do milho, que a maior parte das raízes do crescimento radicular vai estar na camada de 0 a 20, portanto, ela é a nossa base para a adubação, beleza? Então, vamos lá. Zinco, então vamos lá. Zinco, 2,4 miligramas por decímetro cúbico. 2,4 miligramas por decímetro cúbico. Olha lá, ó. A partir da minha tabela 7, 2,4 está entre 0 a 0,2, 0,3 a 0,5 ou maior que 0,5. Então, 2,4 está maior do que 0,5 para boro. Ou seja, está alto o meu teor de boro nessa análise química aqui. Então, meu teor perdão, desculpa, pessoal. Estou falando de zinco, né? Zinco, vamos lá então, primeiro para zinco, então, que é o primeiro que está falando. Retomando aí, pessoal, desculpa, tá? Zinco, 2,4. Olhando para a minha tabela, eu estou no zinco agora, tá? 2,4 tá entre 0 a 1, entre 1,1 a 1,6 ou maior do que 1,6. Então, 2,4 está maior do que 1,6, então meu teor de zinco no meu solo está alto, beleza? Está alto, certo? Então, meu teor de zinco aqui, cadê? Está alto. Manganês. Vamos lá para manganês, tá? 18, também é um teor alto, tá, pessoal? 18 miligramas por decímetro cúbico é muito alto, inclusive. Pode até se tornar um problema de deficiência, tá? Ou de toxidez, desculpa. É um problema de toxidez, justamente por conta do teor alto de manganês aí. Lembrando que o manganês ele atua muito parecido com o alumínio em altas concentrações, tá? Lembrando aí que o conceito de micronutrientes, quando o micronutriente estiver em alto teor, ele se torna tóxico para as plantas, prejudicial para a absorção dos nutrientes, tá? Então vamos lá, manganês, 18. Se o manganês está 18, vamos lá então para a nossa tabelinha. Manganês, 18. 18 está maior do que 5, portanto, meu teor de manganês é alto. Ou seja, nem zinco e nem manganês eu preciso recomendar por enquanto. Vamos continuar, então, na nossa interpretação aqui. Cobre, 0,7. Cobre, 0,7. Vamos pegar a nossa análise. 0,7, ah lá, ó. Está menor do que 0,7. 0,7 está aqui, né? Então, vamos pegar e vamos interpretar ela para ver o nosso teor de cobre. Cobre, então, está de 0 a 0,4, de 0,5 a 0,8 ou maior do que 0,8. Nesse caso, então, está 0,7, está médio. Ou seja, para cobre, eu vou precisar recomendar, então, o meu nutriente aí, tá? Porque ele está médio, beleza? Certo, pessoal? Vamos, então, agora para o nosso outro nutriente, que é
Nesse caso, ferro a gente pula, porque ele está alto e a gente não vai recomendar ferro, tá? Boro. Então, boro a gente recomenda, então, que é um teor, que é um micronutriente também bem requerido pelas plantas. 0,18. Então, vamos lá, 0,18 na minha tabelinha. Então, boro. Então, para a gente terminar, 0,18, tá? Ou 1,8, né? Tá entre 0,20, de 0 a 3 a 0,5 ou maior que 5. No caso, então, o meu teor de boro está baixo, porque é 1,8, está entre 0 a 0,2. Beleza? Então, o meu teor de cobre está médio, o meu teor de boro está baixo, o meu teor de cobre está médio, o meu teor de manganês está alto e meu teor de zinco está alto. Então, os únicos nutrientes que a gente vai precisar recomendar é boro e cobre. Beleza? Certo? Então, boro e cobre são os nutrientes que nós vamos recomendar, porque eles estão baixos no nosso solo. Um está baixo, um está médio e o outro está baixo. Beleza? Então, fizemos a interpretação, tá? Coloquei aqui já para vocês, tá? Na nossa análise química do solo, teor de boro, então, 0,8, baixo. Teor de cobre, 0,7, médio. Manganês, alto. Zinco, alto. Então, os únicos nutrientes que nós vamos precisar recomendar aqui é esse e esse. Beleza? São os únicos nutrientes que nós vamos precisar recomendar, justamente porque eles estão teor baixo e teor médio no solo. Beleza? Tá, professor. Descobri, então, que ele está baixo, médio e alto. O que eu faço a partir de agora? Volto, então, para a minha interpretação, né, da minha análise, também baseado no nosso livro, tá? Que nós estamos trabalhando. Então, vamos lá para a nossa interpretação, então. Beleza? Vou abrir aqui para vocês entenderem. Vamos lá, ó. Milho, adubação de plantio. Quando os teores de micronutrientes encontrarem-se no nível baixo, aplicar, conforme o caso, a lanço 2 kg por hectare de boro, nós vamos precisar, 2 kg por hectare de cobre, 6 kg por hectare de manganês, 0,0 kg por hectare de molibdênio e 0,0 kg por hectare de zinco. Beleza? Certo, pessoal? Beleza? Então, tá aí a nossa recomendação para os micronutrientes se tiver baixo. Essas doses poderão ser divididas em 3 partes iguais e aplicadas no sulco, na semeadura, em 3 cultivos sucessivos. Ou seja, a gente não precisa aplicar tudo no mesmo cultivo de plantio. A gente pode aplicar em 3 cultivos sucessivos, durante 1 ano e meio, por exemplo, ou 3 safras, tá bom? Durante 3 safras consecutivas, aplicando essas dosagens. Não precisa ser tudo de uma vez só, tá bom? No nível médio, aplicar 1/4 dessas doses recomendadas a lanço. No nível alto, não fazer nenhuma aplicação. Beleza? Então, para o nível baixo, é essa a recomendação. E para o nível alto, nível médio, 1/4 dessa recomendação, ou seja, dividir esses valores por 4 e aplicar. E, no caso do nível alto, não fazer nenhuma recomendação. Beleza? Como eu já disse anteriormente. Então, vamos passar essas informações para cá, então. Então, para a cultura do milho, na adubação de plantio, pessoal, ó, na cultura do milho para adubação de plantio, nós vamos, então, aqui, ó, para o boro, que está em nível baixo, aplicar, então, 2 kg por hectare de boro. E no nível para cobre, como o nível ele é médio, e lá na minha recomendação para cobre, olha lá, ó, para cobre é 2 kg por hectare, 2 kg por hectare dividido por 4 dá 0,5, porque está no nível médio, tá? De cobre, então, a ser aplicado. Então, essa é a recomendação de adubação de plantio para a cultura do milho, beleza? E aí, sabendo esses valores, vocês vão, então, escolher fertilizantes à base de boro e cobre, tá? Por exemplo, os mix de micronutrientes e etc. Tem vários fertilizantes à base de micronutrientes. Saber a quantidade de fertilizante que tem nesse micronutriente, tá? Ou saber a quantidade de micronutrientes que tem nesse fertilizante e fazer aquela regrinha de 3, como a gente fez para o gesso, como a gente fez para o enxofre, como a gente fez para os calcários, como a gente fez para o potássio, para o fósforo, para o nitrogênio e assim por diante. É a mesma base de análise, tá? Por quê? O mais difícil de saber é a quantidade que a gente tem que aplicar.
Sabendo isso, é só a gente escolher o fertilizante, saber a porcentagem que tem desse nutriente no fertilizante e fazer os cálculos de regra de 3 para a gente saber qual é a quantidade por hectare que nós temos que jogar, então, desse nutriente. Beleza? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Jefferson, Dimas, Thiago? Tem algum comentário a se fazer em relação a isso? Não. Pessoal, para a aula de hoje era isso, tá? Então, na aula que vem, nós vamos falar rapidamente sobre deficiência nutricional e diagnóstico da análise foliar. E a gente encerra a disciplina, então, tá? Beleza? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Não. Então, se vocês não têm, eu vou parar essa gravação